Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos meditar, vamos falar do Evangelho, vamos falar de Jesus, porque Jesus, Ele é fiel na minha vida. Jesus, Ele é fiel na tua vida. Se não fosse Jesus, o que seria de mim? Se não fosse Jesus, o que seria de você? Pois Jesus, ele tem uma grande importância. Tudo hoje está assim, desse jeito, o mundo. Tudo hoje tem a sua existência. Tudo hoje está em pé por conta de Jesus Cristo. Um homem que deu a sua vida na cruz. E hoje, no momento de reflexão, vamos falar sobre um tema: a glória na cruz. Enquanto a cruz era usado como humilhação e derrota e final daqueles que eram crucificados, para Jesus foi só o início. Aquela cruz trouxe esperança para a minha vida e para a tua vida. Mas vamos meditar na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 e o verso 18, que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Meus queridos, amados ouvintes da Rádio Tapaucas FM, do programa Brasil com Cristo, e você que está também me assistindo, me ouvindo aí através da live do Instagram, aqui é uma mensagem que sempre o apóstolo Paulo estava tentando trazer para o povo de Coríntios. E quem era Coríntios? Coríntios era uma das 4 cidades importantes neotestamentárias da época da igreja primitiva. Existia Jerusalém, Antioquia e existia a Síria. Mas ela era uma grande importância. Por quê? Porque ela trazia uma grande história para o povo judeu. Ela trazia uma grande história para os apóstolos. Mas Coríntio passou por uma grande dificuldade. Coríntios, na antiguidade, a antiga Coríntios, ela era uma cidade pequena, e essa cidade era criada totalmente no monte chamado Acroclorito. E esse monte existia mais de 570 metros. E essa cidade passou por vários problemas, passou por várias situações, até chegar a um rei, um dos reis de Roma. Esse rei de Roma destruiu a cidade, queimou a cidade. Em 149 depois de Cristo, essa cidade foi queimada e ela passou por um processo, porque Coríntios era uma cidade que produzia cerâmica, bronze na Idade Média. Era uma cidade que na área da economia era forte.
Ela tinha um porto onde os navios passavam por aquela cidade e levavam a mercadoria para o mundo inteiro. Então muitas cidades entravam em Coríntios, mas para negociar, para usar a mercadoria que Coríntios produzia. Então era uma cidade econômica. Mas Coríntios também foi uma cidade que foi reconstruída em 44 a.C. E essa cidade foi construída depois que foi queimada e ela se levantou. E além desse porto econômico que ela foi reconstruída outra vez, ela também se tornou uma cidade totalmente religiosa. Por que religiosa? Porque ali, em muitos anos, essa cidade, ela era dominada pelos romanos. Os romanos que tinham poder dominavam a cidade mais fraca. E a cidade que existia economicamente poder, a Roma, que era um império naquela época, então ele tomava a cidade. Ele ia para a guerra e naquela guerra ele tomava. E as pessoas que trabalhavam naquela cidade serviam como escravo em serviço para ele. Então, em muitos anos, Coríntios, ela foi dominada pelo Império Romano. Então, ela se tornou uma cidade também, uma cidade muito religiosa, porque Roma era uma cidade religiosa. Roma, ela olhava muito pelo lado da religião. Então, quando Coríntios ficou na mão de Roma, ficou no Império de Roma, ali também foi criado muitos deuses, foi criado também a filosofia e foi criado ali também muitos judeus que viviam em Roma e também viviam ali em Coríntios, na Grécia. Isso é para você entender como é que foi a dificuldade de Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele encontrou uma cidade de que ele tinha uma grande identificação, porque o apóstolo Paulo, ele era fariseu, Paulo era doutor, e Paulo conhecia. Paulo falava outros idiomas, e Paulo não era qualquer um. Paulo estava preparado para combater as heresias e combater as idolatrias na cidade de Coríntios. E Paulo chegou naquela cidade porque o apóstolo Paulo também era romano, ele tanto era hebreu como romano, porque os seus pais tinham duas linhagens, era romana e grego, sua mãe romana e seu pai grego. Aliás, romana e hebreu, nesse caso, não grego. Era romana e hebreu. Então, ele era um romano. Então, ele era uma pessoa preparada entre os discípulos, apóstolos, de que Jesus deixou para pregar o evangelho. Ele era uma pessoa totalmente preparado. Por quê? Porque a idolatria de Coríntios, que antigamente era uma idolatria mais levado para o lado econômico, hoje naquela época virou uma idolatria na área intelectual, na área da sabedoria. Na área intelectual, Coríntios ficou totalmente soberbo. Como era feito a cidade de Coríntios, como era regido ali todo o sistema de Coríntios.
uma pessoa que estivesse em Coríntios e ele não passasse pelas escolas de Platão, Aristóteles e passasse pela a classe de outros filósofos, se não passasse por essa classe, o que poderia acontecer? Ele não era considerado uma pessoa intelectual, não era considerado uma pessoa sábia, era rejeitado pela sociedade, porque um adolescente na Grécia, ele já teria que saber das teorias, já teria que ter as teorias filosóficas e os pensamentos filosóficos, porque existia várias classes naquela cidade. A classe também de Sócrates. Sócrates também tinha uma grande importância na Grécia. Então, ali vivia um grupo de judeus, um grupo de grego, e andava por esse caminho. E já existia um pequeno grupo de judeus. E esse grupo de judeus já era diferente do grupo que existia ali dos gregos em Coríntios. O grupo do judeu, ele já não levava para o lado intelectual, mas ele já levava para o lado da lei, do cumprimento da lei. Ele já levava para o lado de uma teoria religiosa de que um Deus não poderia ser Deus vindo, encarnado no corpo humano e chegando aqui na terra, falando que iria salvar, falando que iria ser o Salvador, como Jesus sempre falava que ele era o Salvador. E ali os judeus, ele não aceitava de ter um Deus pregado na cruz. Por quê? Porque era humilhação. Era humilhação um judeu ser escravizado e morto na cruz. Quando o judeu era condenado à morte e ele estava na cruz completamente, o seu nome era esquecido entre o povo judeu. Por quê? Porque morrer na cruz para os judeus era humilhação. Morrer na cruz para os judeus era algo inaceitável. Porque o próprio Moisés, na sua lei, ele falou de que quem morresse na cruz estava carregando uma maldição, estava sendo condenado e amaldiçoado. Então, quem morria na cruz era rejeitado pela sociedade judaica. Há um detalhe também, que quando existia esses crimes, quando existia essa crucificação, era feito um dia antes da Páscoa e num lugar bem distante, porque na mente do judeu, para não contaminar as festas, para não contaminar a população, então ele não aceitava. Ainda naquela época de Paulo, eles não aceitavam de que Jesus era o Salvador. Eles não aceitavam que Jesus veio salvar. Porque já existia, quando Jesus estava vivo, Jesus já tinha um bate-bate com os judeus em meio à sua caminhada, quando ele ia fazer os seus milagres, as pregações. O que existia? Existia que eles não aceitavam. Jesus fazia um milagre e dizia: está aqui, ó. Um homem normal não pode fazer um milagre como esse, mas eu sou Deus e estou provando a vocês. Mas assim mesmo ele não acreditava, ele não aceitava, porque os judeus, ele pegava sobre o conteúdo da lei. Ele só aceitava a lei. Só a lei ele aceitava. E eles só vieram mudar esse pensamento no ano 300, na época dos apóstolos, quando
eles começaram a aceitar que Jesus era o próprio Messias. E isso quebrando a sua teoria religiosa e a sua lei da Torá. Isso muito lá na frente. Mas nessa época, Paulo teve uma grande dificuldade com esses dois grupos. Esses dois grupos teve para Paulo uma grande dificuldade. E a primeira viagem de Paulo foi aqui, em Coríntios. Paulo chegou em Coríntios e encontrou uma cidade como essa. Encontrou dois pensamentos. Encontrou as pessoas rejeitando a mensagem da cruz. Encontrou as pessoas rejeitando Jesus Cristo. Porque a mensagem da cruz é o próprio Jesus. Não é uma cruz de madeira. A cruz de madeira não tem poder. A cruz não tem poder. Mas o próprio Jesus que estava ali, o poder e a glória dele. Ali está o poder. Antes de Jesus, os criminosos e as pessoas que eram mortas na cruz não tinham poder. E eram pessoas que morriam ali culpadas dos seus crimes. Eram pessoas julgadas e era cumprida uma condenação. E ali eles morriam por conta dos seus crimes. Mas Jesus, ele tomou o seu crime e o meu crime para ele. Jesus, ele tomou a sua culpa e a minha culpa para ele. Jesus, ele carregou todos os pecados seu e os meus pecados naquela cruz. Jesus, ele teve uma grande missão. Jesus, ele teve uma grande jornada. Não foi fácil Jesus chegar naquela cruz. Mas naquela época era difícil. Era difícil as pessoas acreditar. Então os judeus, ele não aceitava ter um Deus que morresse na cruz. Ele não aceitava de um homem que morresse e fosse humilhado, estivesse ali sendo humilhado na cruz por outros povos, por outros estrangeiros, condenando Jesus à morte. Então o apóstolo Paulo, ele chega ali naquela cidade e ele tem uma grande missão. E ali o apóstolo Paulo, ele falando à igreja de Coríntios, ele viu os dois grupos. O grupo de judeus que queria um sinal de poder, queria um sinal de poder e de glória, de que Jesus não era merecedor dessa glória, e os coríntios, os gregos, que queriam ver Jesus como um intelectual, não aceitando que um intelectual morresse na cruz. Então, o primeiro ponto que nós podemos ver nessa mensagem é que os judeus, eles não aceitavam. Judeu não aceitava que um homem chegasse na cruz e chegasse a dizer que era o Salvador. Como é que um homem poderia ser um Salvador morrendo na cruz? Que era a teoria, que era o pensamento religioso dos judeus. Porque os judeus tinham como exemplo Moisés. Moisés foi um tipo de um Salvador para o povo judeus, para o povo hebreu, quando eles passaram mais de 400 anos ali escravizados pelo império do Egito. E quando eles estavam ali escravizados, as profecias, muito antes, eram faladas de que eles iam ser libertos. E ali, os judeus tinham isso como exemplo. Espera aí, se Moisés salvou o povo e não era tido como um Deus, era tido como um profeta, como é que aparece Jesus, que se diz o próprio Deus, e agora vai morrer na cruz? Vai passar por humilhação, vai ser cuspido,
cuspido no rosto, vai usar uma coroa de espinho, vai ser chicoteado, vai ficar diante do sinédrio, sendo condenado, humilhado. Não aceito. Então os judeus, eles não aceitavam esse tipo de pensamento. Então o apóstolo Paulo, ele teve muita dificuldade de convencer. É como hoje. Hoje você pode ver, se você chega numa roda de amigos, você vê uma pessoa intelectual, você vê uma pessoa que tem nome, uma pessoa acadêmica, quantos não vão dar valor àquela pessoa? Mas se aparecer uma pessoa que não tem nenhum currículo acadêmico, não fez nenhuma faculdade, mas é uma pessoa que tem um bom conhecimento, é uma pessoa que estuda, às vezes tem até mais conhecimento do que aquele que tem um diploma. Mas quantos vão dar ouvido? Quantos vão ouvir? Quantos vão dar crédito? Quantos vão aceitar? Aceitar de que aquela pessoa poderia ser algo melhor. Então os judeus não aceitavam. Os judeus não aceitavam que Jesus era o próprio Deus ali sendo humilhado. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte. Às vezes, passamos por tanta situação, e às vezes tem pessoas que interrogam a dizer: como é que você é crente? Como é que você serve a Deus? E você passa por prova, e você passa por humilhação, você passa por tantas das coisas. Às vezes, vem uma voz ao contrário, que vem falando dentro de você, e aquela voz ao contrário vem querendo dizer para você: olha, se você nasceu, você não nasceu para ser humilhado, humilhada, você nasceu para sofrer. Que negócio é esse de que você tem que servir a Deus e tem que passar por situação difícil? Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Itavox FM. Jesus, ele disse para os discípulos: quem quiser me seguir, toma a sua cruz e me siga. O caminho do Calvário, o caminho da crucificação não mudou. Eu e você também estamos passando por esse caminho. Jesus deixou só um pedacinho para você passar. Jesus só deixou um pedacinho para eu passar. Temos que passar por esse caminho. Sabe por quê? Porque existe uma vaga lá no céu. Existe uma vaga no céu, e essa vaga é sua, essa vaga é minha. Mas temos que conquistar aqui na terra, temos que pagar o preço aqui na terra. Para chegar no céu, não é de todo jeito. Para se encontrar com Cristo, não é de todo jeito. Temos que passar pelo processo. O próprio Jesus passou pelo processo. É isso que os judeus não aceitavam, um Salvador. O judeu não aceitava. Louvado seja. E eu quero dizer uma coisa para você. O caminho, se você está passando por tribulação, se você está passando por situação difícil, se a sua cruz está pesada, se está doendo, eu quero dizer uma coisa para você: faz parte daquilo que Jesus, ele quer fazer na tua vida. Faz parte daquilo que Jesus, ele quer te levar para o céu. Como é que Jesus vai te levar para o céu? Você tem que pagar o preço. O preço que Jesus pagou naquela cruz foi preço de sangue. Foi humilhação. E muitas das vezes não queremos passar por isso. Mas nós não somos melhores do que Cristo. Você não é melhor do que Cristo. Eu não sou melhor do que Cristo. Aleluia! É melhor sofrer aqui e ir para o céu do que você não sofrer e ser condenado após a morte. Porque há dois caminhos. Há o caminho que Cristo, que leva para o céu, mas também há o caminho que leva para a condenação após a morte. E esse caminho é um caminho muito fácil. É um caminho de muita largueza. Mas o caminho do céu é difícil. Sabe por quê? Porque o caminho do céu é o caminho de compromisso. E você pode ver que compromisso é cobrança. Compromisso é meta. Você tem que cumprir a meta.
você tem que seguir. Louvado seja o teu santo nome. Então eu quero dizer para você, meu querido ouvinte da Rádio Tabocas FM, não estranhe porque você está passando por tribulação, não estranhe porque a sua cruz está pesada, não estranhe porque você está sofrendo, faz parte, é isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para os Coríntios. Não só dizer a importância de Cristo, mas também falar a importância do sofrimento, que o sofrimento faz parte, do cristão. Nós não vamos sofrer quando chegarmos no céu, mas aqui vamos sofrer. Aqui você vai padecer, aqui eu vou sofrer. É o processo de você chegar no céu. É o processo de você se encontrar com Cristo. Existe uma cidade, existe um lugar, aleluia, que Jesus, Ele tem preparado para você. Louvado seja o santo nome de Jesus. E ali, o apóstolo Paulo, ele falando que a palavra da cruz é loucura. Porque a palavra da cruz é loucura para os judeus e para os gregos, porque ali existia um homem, um salvador morrendo, um salvador dando a sua vida, sendo crucificado como um criminoso, porque Jesus, ele foi crucificado como um criminoso. Mas também existia ali um homem que não tinha um diploma, um homem que não passou pelas escolas farisaicas e nem passou pelas escolas da Grécia, as escolas de Platão ou Aristóteles. Não precisou passar por essas escolas. Não precisou estudar filosofia. Não precisou estudar as teorias filosóficas. Porque o próprio Jesus era o próprio Deus. Mas aqui, enquanto os judeus estavam cobrando poder, enquanto os judeus estavam cobrando a prova que o próprio Jesus era o Messias, era o Deus, existia outro grupo. E que grupo era esse? Era o grupo dos gregos. Os gregos estavam exigindo de Paulo: como é que pode um homem estar numa cruz e este homem não é filósofo, este homem não tem nenhuma teoria? Porque ele comparava os deuses filósofos e dizia assim: não, peraí, os deuses filósofos, há uma muita diferença para Jesus. Ali é um coitado, é alguém que morreu, é alguém que deu sua vida. Então eu não tenho ele como uma sabedoria. Então os gregos, a igreja de Corinto e os gregos, eles exigiam de Paulo: se Jesus escreveu alguma carta, alguma teoria, se Jesus era considerado no Império da Grécia como um intelectual, como um filósofo, um homem famoso nas suas teorias. E ali o apóstolo Paulo falou para ele, disse: não, a mensagem da cruz para vocês é loucura. E os gregos disseram para Paulo: olha, Paulo, é loucura tua. Tu és um homem inteligente, tu és um doutor, mas eu quero te dizer uma coisa: é loucura essa mensagem. Essa mensagem é loucura. É loucura essa mensagem dizer que o homem que foi morto na cruz para me salvar. É loucura. Jesus como simples, porque até mesmo o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, ele falou que Jesus não tinha nenhuma aparência. O Salvador não tinha nenhuma aparência. E ele fala mais assim: quem deu crédito às minhas palavras? Quem deu crédito às pregação? Louvado seja. Porque Jesus, ele não precisava mostrar
nenhuma sabedoria. Jesus não precisava mostrar nada, mas os gregos, ele queria que Paulo provasse. Prove que esse Jesus que você prega aí, ele é melhor do que Pitágoras, ele é melhor do que Platão, Aristóteles, do que os filósofos da Grécia. Mostre que ele tem sabedoria, porque eles eram soberbos, enquanto os judeus, eles eram soberbos na lei, os gregos eram soberbos na filosofia, na inteligência. Os gregos eram soberbos. E os gregos cobravam do apóstolo Paulo. Mas Paulo olhou para ele e disse: olha, é loucura. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Itabocas FM. Não é diferente hoje. Só Jesus, só o Espírito Santo pode entrar no coração do homem e dizer assim: eu sou o Salvador. Só o Espírito Santo pode convencer o homem do seu pecado. Só o Espírito Santo pode dizer ao homem que Jesus é o mais sábio, é o mais inteligente. Só o Espírito Santo. Porque hoje ainda é assim. Hoje, quantos acham que é mais inteligente até o próprio Jesus? Quantos cresceram na sua inteligência? Quantos cientistas chegam a dizer que é mais sábio do que Jesus? Na época de hoje não mudou. Até mesmo um filósofo cientista chamado Nietzsche, que tinha sua vida na Alemanha, e seus pais eram crentes, eram evangélicos, os seus pais serviam a Deus, e de repente aquele homem, ele se desviou. De repente Nietzsche, ele se desviou, depois que começou a estudar os cientistas, depois que entrou num caminho da filosofia, e daqui a pouco aquele homem teve tanto conhecimento, e aquele homem abandonou a sua fé, e de repente aquele homem virou ateu, e chegou a dizer que até mesmo Deus não existia, até Jesus não existia, que Jesus era algo inventado pela mente humana, que a própria Bíblia era inventado pelos humanos, que os humanos inventou o homem. Nietzsche não aceitava que Jesus era mais inteligente. Veja até onde chegou. Veja até onde chegou a capacidade de um ser humano. E hoje não é diferente. As pessoas hoje não querem saber muito de Jesus. As pessoas não querem dar crédito hoje a Jesus. Hoje, o que é hoje, no mundo de hoje que nós vivemos? Qual o Deus que hoje domina o mundo? Se chama o dinheiro. O dinheiro hoje é o poder para muitas pessoas. Mas nessa época de epidemia, nessa época que veio esse coronavírus para provar de que não vivemos sem Cristo, não vivemos sem Deus, muitas pessoas famosas, ricas, bilionários, morreram por esse coronavírus e o seu dinheiro não lhe salvou. O seu dinheiro não conseguiu, até mesmo quando eles entravam nos melhores hospitais, os melhores equipamentos, doutores, médicos, não conseguiu salvar, porque era um vírus que voava pelo ar e ninguém via esse vírus. Era algo invisível, era pelo vento. E o dinheiro ficou para trás. E só quem poderia salvar? Jesus. Só o próprio Jesus. Aí veio a oração, aí veio o pedido de orações pelas igrejas, as igrejas orando, o povo de Cristo orando, pedindo que Deus abençoasse e repreendesse. Aí veio quebrar o homem,
veio quebrar as pernas do homem e o poder do homem, que é o dinheiro. Louvado seja. E de repente, hoje, as pessoas veem que o seu dinheiro não vale nada. Que o que vale é Jesus. Porque Jesus tirou muito da UTI. Jesus arrancou muito daquela UTI. Não deixou. O espírito da morte queria matar. O espírito da morte queria levar. Mas Jesus disse, não, eu sou o dono da vida. Eu não vou deixar morrer. E muitos Jesus trouxe de volta. Mas muitos que Jesus permitiu, Jesus disse, eu estou num propósito. Eu vou levar. Jesus permitiu que muitos fossem. Mas também Jesus permitiu que muitos viessem. Muitos achavam que esse coronavírus ia acabar com o mundo. Ia acabar com a economia. Pode até mesmo fazer um estrago, como fez, mas não vai parar. Sabe por quê? Porque tudo está nas mãos de Jesus. Tudo está nas mãos dele. O domínio, o poder, a sua palavra, tudo está na mão dele. Ele diz que, ele fala que acontece, acontece. Ele diz que para. Ele diz que se levanta. Tudo está no domínio de Jesus. Não tem teoria, não tem dinheiro, não tem economia, não tem poder público, não tem nada. Aleluia! Porque o céu está no domínio de Cristo. E Jesus, Ele que domina essa terra. Ele que domina a tua vida. Ele que domina a minha vida. Aleluia! Ele que diz o dia de amanhã. Ele que escreve o teu dia de amanhã. Ele que fala. Aleluia! Você até mesmo pode estar aí preocupada, achando o seu dia de amanhã, como é que vai ser. Você se preocupando com a economia, se preocupando com tanto das coisas. Eu quero dizer uma coisa para você. A sua preocupação tem que ser a sua salvação. A sua salvação é o principal. O seu caminho com Cristo é o principal. O seu coração está firmado em Cristo, é o principal. Você acreditar em Cristo, acreditar nessa loucura que Cristo morreu na cruz por você, é o principal. Para muita gente é loucura. Aleluia. Para muitas pessoas é loucura alguém sofrer, alguém padecer por Cristo, padecer pelo Evangelho. É loucura, mas eu quero dizer que essa loucura, ela tem poder. Essa loucura, ela tem um propósito. Essa loucura, ela tem um céu. Louvado seja o santo nome de Jesus. Aleluias. E ali, o apóstolo Paulo, ele falou para os gregos. E os gregos, ele não queria saber. O povo de Coríntios não queria saber. Era soberbo. E muitos hoje são soberbos. Mas no versículo, para nós terminarmos a nossa pequena reflexão, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo já tinha falado que a palavra da cruz era loucura, inaceitável. Não tinha condição de aceitar uma história dessa. Tanto para o grupo judeus e tanto para o grupo dos gregos. E aqui, Paulo diz, para vocês é loucura, mas para nós não. Para vocês que estão perecendo é loucura, mas para nós que somos salvos, isso é poder de Deus. É o tema da reflexão. É a glória na cruz. Ali estava a glória. O apóstolo Paulo,
Ele chegou e disse: olha, enquanto vocês estão dizendo que é loucura, para nós é poder. Sabe por que era poder? Porque nós estávamos condenados à morte. Não tinha mais solução. Mas o próprio Jesus, enviado por Deus, subiu naquela cruz e deu a vida por mim. Deu a vida por você, que dá tanto valor à filosofia, os gregos. Para você que dá tanto valor à lei judaica, Ele deu a vida por vocês. Ali é poder. Agora, por que ali é poder? Por que o apóstolo Paulo estava dizendo que ali era o poder? É porque através daquela morte, através daquela humilhação na cruz, veio o poder de Deus. O poder de quebrar a maldição que existia contra a tua vida e contra a minha vida. E qual era essa maldição? É que você não tinha mais jeito. É que eu não tinha mais jeito. Que a gente estava perdido, não tinha condição de ser salvo, nós estávamos condenados à morte. Então ali o poder da cruz, ali o poder de Cristo, Ele nos deu essa condição. Sabe por que você está hoje aí? Sabe por que eu estou hoje aqui? Porque esse poder subiu na cruz, esse poder de Cristo, Ele te deu condição. Esse poder de Cristo, louvado seja o santo nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Esse poder de Cristo, Ele te levantou. Aleluias. E eu quero dizer uma coisa, isto é mais uma palavra para você não desistir. Não desista do seu propósito. Não desista da dificuldade. Não desista do seu dia a dia. Não desista do que está acontecendo. Pois existe um poder que Ele pode te abençoar. E esse poder é Jesus. Quando os judeus achavam que Jesus já estava morto, que Jesus não ia ressuscitar, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e disse: olha, se encontrou com os discípulos e disse: fica aqui, prega a minha palavra, prega o meu ide, porque eu estou subindo com o Pai. Mas Jesus, Ele prometeu voltar. Jesus, Ele não morreu na cruz e não te abandonou. Jesus morreu na cruz e Ele não me abandonou. Ele está bem do lado de você. Ele está bem perto de você. Você pode até se achar sozinha. Você pode até se achar sem ninguém. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está do teu lado. Jesus está dentro de você. Ele te consola. Ele te dá a mão. Ele te dá poder. Ele te ajuda. Ele abre porta. Ele te dá saúde. Ele abre caminho. Jesus, Ele está contigo. O Deus deste mundo não tem nada para te dar. O Deus deste mundo não tem nada. Tudo é emprestado. Mas Jesus, Ele tem tudo para te dar. Louvado seja o santo nome de Jesus. E para nós encerrarmos a nossa pequena reflexão, eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto os homens se acham poderosos, enquanto os homens se acham que têm poder pela sua fama e despreza a Cristo, despreza a cruz de Cristo, aleluia, eu quero dizer para você que Cristo é o verdadeiro poder. Cristo tem o poder. Aleluias. Pois eu quero dizer uma coisa para vocês, meus queridos ouvintes da Itabocas FM. Quantos homens não colocaram no seu coração que tiveram grandes poderes por ganhar prêmios? Existem pessoas como Isaac Newton, aquele que fez a matemática, o inglês. Na sua trajetória, ele se gloriou. Ele se achou mais poderoso.
mais conhecedor. Louvado seja o teu santo nome. Maria Curen, a polonesa que nasceu em 1867, ela que criou totalmente a formação de como se pegar no aparelho, numa rádio. Ganhou o prêmio Nobel. Foi uma mulher famosa. Foi uma mulher que teve vários aplausos, vários prêmios. Albert Einstein, outro cientista. Então, quantos cientistas foram aplaudidos pelo ser humano? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Nenhum desses teve o poder que Jesus teve. Porque o poder de Jesus, ele salva, ele cura, ele batiza. O poder de Jesus faz milagre. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Itabocas FM, para terminar minha pequena reflexão. Eu quero dizer para você, se alguém te acha louca, se alguém te acha louco por sair de meio-dia para ir para a igreja, por sair aos domingos evangelizando e dizendo que Jesus salva, se alguém te acha um louco ou louca por você estar passando por uma situação difícil e você diz assim, glória a Deus, como a mulher de Jó olhou para Jó e disse, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque Jó estava glorificando a Deus. Jó perdeu filho, Jó perdeu riqueza, Jó ficou com a sua saúde. Jó era o homem mais rico do Oriente, famoso. As pessoas passavam e tinham querendo falar com Jó em todas as vezes. Mas Jó disse, olha, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus vive. E eu quero dizer uma coisa para você. É isso aí que eu e você passa. Às vezes as pessoas não entendem. Às vezes as pessoas não compreendem como é que alguém adora um Deus que prova. Como é que adora um Deus que prova na saúde, prova na enfermidade, prova no desemprego, prova na família, prova em todos os aspectos. Como é que um ser humano pode adorar um Deus como esse? É loucura para o mundo, é loucura para a sociedade, é loucura para as pessoas. Quando você grita e diz, Jesus é fiel. Quando você está sendo provada, Jesus é fiel. Quando você está passando por tanta situação difícil, mas você diz, Jesus é fiel. É loucura. Porque para muitos, esse Deus não era para deixar você sofrer. Não era para deixar você passar por essa situação. Mas temos um propósito. Estamos sofrendo aqui. Mas você tem um lugar lá no céu. Você tem um espaço lá no céu. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Itabocas FM. Você pode sofrer todo sofrimento, todos os ataques aqui nessa terra. Você pode sofrer os desertos, as tribulações, as maiores lutas que você passar aqui nesta terra. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte. Você tem um espaço lá no céu. A sua vaga está lá no céu. E você está aqui para conquistar. Não desiste. Jesus não desistiu da cruz. Jesus não desistiu de morrer por você. Jesus não desistiu de dar o seu sangue. Jesus amou você. A última gota de sangue, Ele derramou por você. Não desista na sua jornada. Se a sua cruz está pesada, abrace ela e diga, não, eu vou levar minha cruz até o fim. Eu não vou desistir, porque eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que muitas vezes vem uma voz ao contrário. Eu sei que muitas vezes as pessoas podem até olhar para você. Mas porque você está passando por isso, minha irmã? Porque você está passando por isso, minha irmã? Aí você tem que olhar e dizer assim, glória a Deus. Glória a Deus, sabe por quê? Porque quer que você fique triste. Quer que você fique de cabeça baixa. Quer que você olhe para trás. Mas você vai olhar para frente, você vai olhar como salmista.
No Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém? Não desiste. Não desiste. O céu para o mundo pode ser loucura. A morada do crente no céu pode ser loucura para o mundo. Mas para nós é poder de Deus. Louvado seja o teu santo nome. Fique com essa pequena reflexão. Amém? Vamos ao lindo louvor. E daqui a pouco nós voltamos com a programação Brasil com Cristo, aqui na Rádio Tapaucas FM. Em nome de Jesus. Você está em 98,5 Tapaucas FM.